Para começar o vídeo eu vou explicando logo que esse vídeo vai ser curiosidades de Five Nights at Freddy's 1. Falei 1, não sei porque eu falei 1, mas eu vou falar 30 curiosidades sobre esse jogo incrível. Primeira curiosidade é, o jogo, por incrível que pareça, tem alguns cheats. Você pode pular à noite apertando C, D e mais no teclado. Já nas versões portáteis do jogo, há um exclusivo cheat mod pago, onde você pode ter acesso a energias ilimitadas e um radar no mapa de câmeras, indicando a posição de cada animatrônico. Segunda curiosidade. No início, a série não se chamaria Five Nights at Freddy's. Os nomes Freddy, Chica e Bonnie e Foxy eram apenas nomes que o Scott deu na fase de desenvolvimento do jogo. Porém, ele se apegou tanto a eles que os nomes acabaram a se tornar fixos. Terceira curiosidade. Fred originalmente seria um personagem bem mais simples. Ele nunca iria se movimentar no jogo. E apenas iria te dar um jumpscare quando a energia da sala acabasse. Isso é mudado no jogo final. Quarta curiosidade. Alguns personagens tiveram nomes diferentes durante a produção do jogo. Fred originalmente era chamado de Fredbear. Fox com Y era chamado de simplesmente Fox sem Y nos arquivos. E Golden Freddy foi nomeado como Yellow Bear no código-fonte do jogo. Quinta curiosidade. Scott não planejou a história inteira do jogo durante o tempo de FNAF 1, mas ele deixou alguns mistérios sem solução, caso ele quisesse expandir os jogos mais tarde ou se o jogo fizesse sucesso. Sexta curiosidade. Existem múltiplos glitches e bugs em FNAF 1, mas eles não chegam a prejudicar você. De fato, ele pode até te ajudar, se você for extremamente sortudo. Você pode levar um jumpscare e ainda assim continuar vivo antes que chegue às 6 da manhã. Quando você levar um jumpscare do Bonnie ou da Chica, você ainda pode chacoalhar seu monitor para estender a animação do jumpscare até que a noite acabe. Basta abrir e fechar rapidamente o tablet e você estará salvo. Você também pode se livrar do Foxy se a energia acabar, exatamente na hora do susto. Ou, alternativamente, você pode fechar a porta no exato momento do jumpscare. Essa é inclusive uma das táticas para se passar o modo 20-20-20-20, sem esforço. Mas aí também é trapaça. Sétima curiosidade. Scott modelou o Foxy numa viagem de 14 horas até Nova York para visitar os sogros. O caminho estável até lá foi um dos motivos para Foxy parecer tão estragado, já que Foxy fez o modelo dele inteiro em seu laptop enquanto viajava. Ele completou Foxy em menos de um dia. Oitava curiosidade. O jogo não tem uma câmera ativa na cozinha foi um dos primeiros testes dos códigos mecânicas envolvendo áudio. Ele disse que ele queria dar uma maior atenção nas mecânicas de áudio que o jogador faria um jogador prestar atenção no que está ouvindo. Apesar dele ter melhorado isso nos jogos mais recentes. Ele acha que ter feito isso naquela época não foi uma boa ideia, já que não tinha tanta importância. Nona curiosidade. O jogo contém uma imagem nos arquivos da barra de energia com 5 barras acesas. O jogo não é muito usado, é sério, você pode jogar o jogo qualquer hora. Não vai ver as 5 barras normalmente, mas pode ser vista por poucos milésimos com um glitch. Se fechar ambas as portas, levantar o monitor na hora certa que acende uma luz do corredor. Décima curiosidade. Há um easter egg não utilizado no jogo, onde os 3 animatrônicos do palco encaram a tela. O código é removido dos arquivos e a imagem apenas pode ser vista ao descompilar o jogo. O mapa de câmeras da pizzaria foi modificado na versão final.
Originalmente, a câmera do backstage se localizava atrás da porta e apontava para o centro da sala. Isso é invertido na versão final. A câmera da Petkov se localizava mais próximo do corredor oeste, e no jogo final encarava o palco de frente para as cortinas. A câmera do Super Closet ficava no canto inferior direito e não no teto. Por fim, a câmera de cozinha inicialmente ficava na mesma parede da porta, porém do lado oposto, encarando o centro da sala. 12ª curiosidade. Essa curiosidade é do Bonnie. Todo mundo sabe que Scott Calton teve sim pesadelos com Bonnie, que foi o primeiro animatrônico a ser feito. 13ª curiosidade. Em uma entrevista com a Indie Games Magazine, Scott confirmou que levou cerca de 6 meses para criar o primeiro jogo. Um dos desafios foi equilibrar a gameplay. Dito ele, se há alguma coisa em que fiquei bom ao longo desses anos é o equilíbrio. Leva muita prática, paciência e teste para realmente balancear as mecânicas de um jogo e do gameplay. Você precisa olhar para frente e em como os jogadores devem explorar as mecânicas do jogo, e que brechas encontraram. Cada elemento desse jogo possui um papel específico nesse equilíbrio, diz o Scott. 14ª curiosidade. Apesar de desconhecido, o jogo tem um modo de Halloween para jogá-lo. Você precisa ter uma cópia original do jogo e mudar a data do horário do seu dispositivo para 31 de outubro. O escritório ganha a decoração de Dia das Bruxas e até mesmo uma abóbora Jack-o'-lantern. 15ª curiosidade. A data inicial do lançamento de FNAF 1 era o fim de 2014, porém foi adiantado para agosto, devido ao fracasso de divulgação do jogo no Kickstarter, que não arrecadou nem sequer um centavo. O jogo foi lançado 8 de agosto no Desura. Foi liberado 13 de agosto na Steam e postado dia 18 de agosto. 16ª curiosidade. Várias mecânicas foram cortadas da versão final, como por exemplo, a animação do Bonnie correndo, o som do jumpscare original, um contador de vidas e até mesmo alguns animatrônicos que não puderam aparecer no primeiro jogo. Scott disse que apenas pensou em tudo o que ele acharia certo no jogo, e depois apresentou para algumas pessoas selecionadas testarem e darem seus palpites do que deveria ter ali e também o que era desnecessário. Algumas pessoas disseram para retirar alguns personagens, mas o jogador teria muita exposição ao risco de ser morto. A mãe do Scott também testou e sugeriu que ele não acrescentasse uma história escondida de assassinatos ao jogo, dizendo que não seria preciso. 17ª curiosidade. O jogo pode abrir ou fechar de diversas maneiras. Antes do menu aparecer, a chance de uma tela do Bonnie sem olhos ficar parada na tela por 10 segundos, antes que 2 íris brancas apareçam e o jogo abra o menu. As chances disso acontecer, segundo o código do jogo, são de 1 em 1000, em comparação ao easter egg semelhante ao do Bonnie, porém, no backstage, tem a possibilidade que tem a mesma porcentagem de chance. Gold Fred também pode aparecer antes do jogador ir para o menu após um game over, causando o fechamento forçado do jogo. As vezes disso acontecer são em 1 em 10.000. Em comparação à aparição dele, o escritório tem uma chance de 1 em 100.000 de chance de acontecer. 18ª curiosidade. Havia uma mecânica de vidas que foi retirada antes do jogo ser lançado. O jogador iniciaria a noite com 5 vidas, e cada vez que morresse perderia uma. Quando o contador chegasse a 0 vidas, você resultaria no game over e jogaria novamente, começando na primeira noite. 19ª curiosidade. Quando o jogo foi atualizado para a versão 1.13, aconteceram algumas, mesmo que pequenas mudanças. Originalmente, você conseguia jogar o modo 1987 normalmente, mas quando a história do jogo começou a ficar famosa, rumores começaram a se espalhar dizendo que havia um código secreto para desbloquear uma cutscene especial sobre a mordida de 87. Scott
para acabar com o rumo, adicione o easter egg do Golden Freddy crashando seu jogo ao quando você colocasse essa sequência. Caso você conseguisse zerar o jogo no modo 20-20-20-20, você ainda não conseguiria a terceira estrela. O motivo é que ela nem sequer existia na época. Scott achava esse modo impossível, pois por isso nem se deu o trabalho de colocar outra estrela. Mas quando isso se provou possível, adicionou ela. E deu os parabéns para a primeira pessoa que conseguira vencer, Big Bucks, que foi o primeiro a passar do modo 20-20-20-20, e Markiplier, que foi o primeiro a ganhar a terceira estrela depois do update. Na primeira versão do jogo, o número do telefone da pizzaria era 1-888-329-2327, mas na versão final foi mudado para 1-555-329-2327. O motivo da mudança, precaução. Já houveram incidentes onde os fãs do jogo já ligaram para redes de telefone que tinham números com ligação ao jogo, já como o número 888 é o número real. Se o risco disso acontecer múltiplas vezes, então ele mudou para 555, que é o número fictício existente apenas em séries, filmes e jogos. 20ª curiosidade. Os primeiros jumpscares durante a produção do jogo não eram animações, apenas imagens estáticas dos personagens com um grito estridente de fundo. E apesar da simplicidade, conseguiram assustar muito Scott e seus filhos. 21ª curiosidade. Os modelos originais dos personagens eram diferentes. É possível ver uma versão protótipo da cabeça de Fred nas prateleiras do backstage. O corpo e a cabeça de Bonnie são a versão recolorida do modelo de Fred, e originalmente eles teriam a gravata preta, ao invés de vermelha. O endoesqueleto teria dentes triangulares e olhos diferentes, com a esclera totalmente preta e íris vermelhas, ao invés de brancas. 22ª curiosidade. No tempo em que Ian e Brad, dois filhos do Scott, estavam testando o jogo, Scott fez uma aposta com Brad. A cada noite de desafio que ele passasse do jogo, Scott daria uma quantia de $200 a $60 para ele gastar no que quisesse. Scott achou que seria uma aposta difícil, mas o filho dele fez uma maratona de 12 horas seguidas tentando passar o jogo. Terminou o dia com cerca de $300 no bolso. 23ª curiosidade. A canção que o Fred toca em FNAF 1 é uma versão caixinha de música da ópera Toreador March, que faz parte da peça Carmen de 1875, composta por George Bizet. 24ª curiosidade. Vários animais foram cogitados para o quarto animatrônico. Scott já tinha ideia dele ser um robô separado do grupo principal, que ficava sozinho no seu próprio palco. Alguns dos animais cogitados foram um lobo, que em 2017 foi usado como Twisted Wolf, um castor, que em 2017 foi usado como L-Chip, e é claro, a raposa, que ganhou. 25ª curiosidade. Um dos 4 filhos do Scott foi responsável pela criação do Fox. Quando Scott decidiu que o quarto animatrônico seria uma raposa, o filho deu algumas ideias e conceitos de design sobre como fazer ele ser mais assustador. Foi o filho do Scott que fez algumas das texturas e colorização do Fox. 26ª curiosidade. Alguns personagens que foram cortados no primeiro jogo conseguiram fazer uma aparição no segundo. Por exemplo, Puppet e Balloon Boy originalmente estariam em FNAF 1 como ameaças. Megal também faria uma aparição. Deles sobraram apenas easter eggs pequenos. 27ª curiosidade. O som do jumpscare de FNAF 1 foi tirado do filme de terror Sci-Fi Inseminoide, de 1981. A atriz responsável pelo grito foi Judy Jensen. No minuto do filme,
2.09.2.40 do filme. 28ª curiosidade. Os principais jogos originalmente teriam o Nightmare Mode, presente em FNAF 3 e FNAF 4. A ideia original do Nightmare Mode era passar de todas as noites sem um game over. Isso foi mudado para ser um elite bônus com maior dificuldade. 29ª curiosidade. Scott disse na Steam que começou a trabalhar na sequência de FNAF 1 apenas 8 dias após o lançamento do jogo. E enfim, última curiosidade. O filho mais velho de Scott, Ian, foi o responsável por dar a ideia do icônico som do nariz do Fred. Enquanto Scott estava fazendo o primeiro jogo, ele perguntou para Ian se ele tinha algumas ideias sobre o que colocar no jogo. Ian sugeriu um easter egg pequeno no qual você apertasse o nariz do Fred em um posto do escritório. Ele faria um som de buzina. Scott gostou da ideia e isso permaneceu em todos os jogos da série até hoje. E esse foi o vídeo com as 30 curiosidades de Five Nights at Freddy's 1. Vai ter 5 curiosidades de Five Nights at Freddy's 2 se esse vídeo for bom.